com o cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, conosco nesta véspera de Natal. Schiller, tudo bem com você? Tudo jóia por aí? Tudo bem, Cris. Prazer falar contigo, com nossos ouvintes nesse dia de Natal, hein? Prazer é sempre nosso, Schiller. Schiller, Natal batendo a porta, né? Daqui a pouquinho a virada para o dia de Natal em si, e o ano também chegando em menos de uma semana. 2020 vai ter ficado para trás. E com ele vai embora o auxílio emergencial, que vai chegando ao fim sem uma estratégia, sem uma alternativa aí do governo para uma legião de pessoas que vai ficar totalmente desassistida, né, Schiller? Olha, Cris, essa é uma grande pergunta, talvez, dessa virada de ano. E o que me surpreende é que não se vê ninguém em Brasília, no sistema político. Eu não estou falando de hoje, no dia de Natal, mas eu não vejo ninguém nesse final de ano muito preocupado com isso. Quer dizer, eu vejo o sistema político preocupado com a eleição da Câmara, a eleição do Senado, não é? O recesso parlamentar, enfim, está todo mundo se preparando ou já indo de férias, para voltar só lá final de janeiro, 1º de fevereiro, quando tem eleição para as presidências da casa, e nós temos esse problema. Para ter uma ideia do tamanho do problema, saiu uma pesquisa da Datafolha alguns dias atrás mostrando o seguinte, que 36% dos beneficiários do auxílio emergencial declararam na pesquisa que não tinha outra fonte de renda nos meses da pandemia. Não tem, ou seja, esse auxílio emergencial, seja os R$600 num certo momento, depois os R$300, para milhões de pessoas, porque nós estamos falando que o auxílio emergencial, de uma maneira geral, foram um pouco mais de 60 milhões de beneficiários no Brasil. Você paga 36%, nós estamos falando aí algo na faixa de, sei lá, 30 milhões de pessoas, né? Fazendo uma conta rápida aí, não, 20 milhões de pessoas, mas é uma conta que a gente até perde a noção, né? A gente fala em números e isso às vezes se desumaniza, porque são milhões de vidas de famílias que vão ser impactadas de uma hora para outra, né? E você vai ter agora uma transição abrupta, nós vamos voltar para o padrão do Bolsa Família. Eu conversava ainda por esses dias com pessoas que trabalham com assistência social nos municípios, elas me diziam o seguinte, vai ter uma pressão forte sobre o cadastro único, porque muita gente vai ficar totalmente sem renda, então vai ter muita inadimplência, aí vai ter muita gente recorrendo ao programa tradicional que é o Bolsa Família, isso vai pressionar, vai acabar voltando pressão sobre o orçamento do próprio governo federal, não é? Vai aumentar muito moradores de rua, o que é uma chaga social brasileira, uma tragédia social brasileira. Porque você tem crianças expostas aqui perto da minha casa, e num dia de Natal, para mim é muito duro falar nisso, você tem famílias que estão na beira das grandes avenidas de São Paulo, quer dizer, então isso tende a aumentar em todo o Brasil. Muitas vezes é um aumento silencioso, não se percebe, porque as pessoas até já se acostumaram com uma realidade trágica social, mas o fato é real. Saiu uma pesquisa da FGV, agora também recentemente, mostrando o seguinte, que durante o auxílio emergencial houve uma redução, ainda na época dos R$600, para 3,3% da pobreza extrema no Brasil. Foi o menor índice desde a redemocratização do país. Depois disso, você teve um aumento da pobreza extrema já com a redução para R$300, e agora, com o fim do auxílio emergencial, o cálculo é que se pode ir acima de 10%. Então, em questão aí de 6 meses, nós podemos triplicar o número de pessoas, eu estou falando aqui do padrão renda apenas, né? De pessoas que realmente, na prática, vivem abaixo da linha de pobreza. A linha de pobreza aqui é quem vive com menos de R$5,5 per capita, quer dizer, é um nível que é um critério que se usa internacionalmente para se medir pobreza extrema, né? Aqui, para deixar claro um ponto, Cris, para a gente sempre discutir nosso Pensa Brasil com nossos ouvintes, ninguém acredita, acho que vai se superar a pobreza no Brasil com transferência de renda, né? Para superar a pobreza no Brasil, você precisa de crescimento econômico, boa educação, instituições inclusivas, tem muita coisa para fazer no longo prazo no país para superar a pobreza. O que se discute é uma transição entre um programa que inédito no Brasil, né, no meio de uma pandemia, que colocou mais de R$300 bilhões em transferência de renda, e no momento seguinte, nenhuma transição. No momento que a pandemia volta a assustar, que a pandemia volta a apresentar números complicados, onde se volta a ter medidas de isolamento social, onde muita gente vai continuar sem condições de buscar emprego, onde você tem aí mais de 14% do índice de desemprego.
Então vai pressionar ainda mais o índice, porque muita gente vai ao mercado de trabalho procurar emprego. Quando vai ao mercado de trabalho, sai de casa, se expõe à contaminação. Sai outro dado aqui da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, mostrando que o grau de letalidade do coronavírus entre os bairros mais pobres do Rio de Janeiro é basicamente o dobro dos bairros menos pobres. Eu não estou nem falando dos bairros mais ricos, dos bairros menos pobres. Por que isso? Porque, óbvio, tem um diagnóstico não é precoce, mais dificuldade de acesso ao atendimento médico, as questões que a gente conhece. Então é um problema sério. E na minha visão, para fechar o ponto, é dizer o seguinte: o sistema político brasileiro, primeiro responsabilidade do governo federal, porque quem é executivo tem a primeira responsabilidade, mas também do Congresso, não teve coragem de enfrentar a questão difícil. Qual é a questão difícil? Qual é a fonte de custeio de um possível substituto aí da renda cidadã, renda Brasil? Quer dizer, nós ficamos nessa história de não tirar dos pobres para os paupérrimos, então não mexer no abono salarial, seguro-defesa e assim por diante. Também não mexer no andar de cima, então não fizemos lá o piso, o teto, aliás, dos tetos salariais do funcionalismo público, reforma administrativa, nada disso. Então não tiramos nem de cima, nem do meio. E quem vai pagar essa conta? Né? É trágico dizer isso, é algo... A mim me choca um pouco até ter que falar essas questões no dia do Natal. São os muito pobres. Acho que é um problema que está em aberto. Na minha visão, até escrevi um artigo sobre isso hoje. Não tem outro jeito, tem que suspender Eu faço a minha campanha aqui, não sei se alguém certamente nos escuta, não sei se alguém concorda com a gente lá em Brasília, tá certo? Mas nos escuta, viu, Cris? Fazer o seguinte, não pode ter recesso parlamentar, não tem orçamento aprovado para o ano que vem, não fizemos nenhuma reforma estrutural, e não tem nenhuma garantia de renda mínima para fazer essa transição ainda durante a pandemia. É verdade. Eu estava pensando hoje, me deu um branco, sabe, Stiller? Eu falei assim, mas será que os parlamentares entraram em recesso? Eu falei, mas o orçamento não foi aprovado. Aí eu lembrei que o orçamento não precisa ser aprovado, por incrível que pareça, é só a LDO. Eles aprovaram a LDO, então tá tudo certo. Exatamente. Bom, e uma LDO, que eu pude fazer uma rápida análise da LDO, a LDO não traz nada de novo. Ela foca nas emendas parlamentares, como não tem nenhum programa de transferência de renda mais agressivo do que o tradicional Bolsa Família. Quer dizer, parece que os políticos no Brasil vivem no outro mundo, no outro planeta. Verdade. Então aqui fica meu recado de Natal preocupante. Eu acho que isso deve estar na agenda do país, né? Porque afinal de contas, quer dizer, a gente está longe de superar esse momento difícil aí da pandemia. É verdade. Stiller, Feliz Natal para você, sua família. A gente se fala amanhã no dia de Natal, mas desejando aí tudo de melhor para todos vocês por aí, hein? Para ti também, para os nossos ouvintes, grande abraço. Um abração, Fernando Stiller, sempre conosco aqui nos bastidores do Poder. Agora